próximo, então. Qual que é, professor? Só para eu... O início da minha obra teórica, antes do conteúdo. Os conteúdos deixamos para depois. Né? Quando eu me formei na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, decidi passar um ano estudando fora. Escolhi os Estados Unidos porque acreditava que a cultura jurídica americana era mais antagônica aos meus impulsos, mais antagônica do que seria a cultura jurídica alemã. Fui para lá pensando que passaria só um ano. Foi o ano do fechamento do regime ditatorial no Brasil. A minha irmã foi presa. Eu não podia voltar naquela circunstância. Os americanos em Harvard me convidaram logo a ensinar. E eu, impedido de voltar ao Brasil, me lancei a uma série de projetos teóricos. A minha obra filosófica e a minha obra de pensamento social. Ao iniciar esta obra, eu tive uma preocupação. A trajetória típica de uma carreira acadêmica é dominar uma metodologia, uma maneira de analisar e argumentar, e passar o resto da vida submetendo material a essa máquina analítica. A mim me parecia ser uma espécie de morte. Os métodos são 6 por meia dúzia. São para serem queimados periodicamente. O que tem de prevalecer é a agenda, a visão. Na cultura acadêmica, cada assunto, cada disciplina é associada a um método. Por exemplo, economia. Economia não é o estudo dos fenômenos econômicos. Economia é o estudo do método que os teóricos marginalistas desenvolveram no final do século XIX. A tendência toda da cultura acadêmica é naturalizar o casamento entre o método e a matéria. E os currículos escolares são uma espécie de infantilização das ortodoxias da cultura acadêmica, apresentando as ideias predominantes como a natureza das coisas e, portanto, castrando, emasculando jovens, preparando-os para uma vida de servidão intelectual. Eu queria tudo diferente. Eu escrevia para um público que não existia. E é como se eu colocasse uma mensagem dentro da garrafa e jogasse a garrafa no mar. Centenas, milhares de noites acordadas escrevendo essas obras para leitores inexistentes. Um romantismo, um quixotismo, uma ilusão. Mas nunca pensei diferente. Fiz compreendendo essa situação. Se me perguntarem por que fiz, eu não saberia responder. Eu não fiz como um instrumento para alcançar um alvo. Eu fiz porque eu tinha que fazer. Era como uma tempestade em que eu me agitava, me sentia possuído por aqueles enigmas e aquelas tarefas. E numa mobilização total.
Há só duas atividades no mundo com essa característica: a política e a filosofia. Não a filosofia como especialidade acadêmica. A filosofia no sentido do pensamento em armas, insistindo na sua prerrogativa de lidar com o mais importante. Contra os métodos, contra as especializações disciplinares. A política não como rotina sobre isto ou aquilo, mas como atividade que lida com tudo. O paralelismo profundo entre a política e o pensamento é, portanto, este. São as duas atividades que têm por assunto tudo, e não algo em particular. E são as duas atividades que exigem tudo. Uma mobilização completa das emoções. Hegel comenta em uma de suas obras que a única tragédia remanescente na vida burguesa é a impossibilidade de combinar a vida da ação com a vida do pensamento. E talvez seja por essa característica que compartilham, de ser sobre tudo, mas também de exigir tudo. Impossível fazê-las ao mesmo tempo, mas com alguma sorte possível fazê-las em momentos diferentes, dada a sua afinidade profunda. Foi isto que tentei fazer. Movido por esta percepção da afinidade profunda entre essas duas atividades superiores. O erro mais comum que as pessoas fazem é dedicar as suas vidas a objetivos que são pequenos demais. Eu cometi muitos erros, mas este erro eu não cometi.